Narilisa Sirental era apenas uma ômega de uma ordem religiosa antiga, treinada para detectar mentiras pelo som da voz e pela vibração dos corpos. Aos 24 anos, cega desde o nascimento, ela aprendera a navegar o mundo através do toque, do som e da intuição. Mas na grande vigília da lua, quando milhares se reuniram para testemunhar o juramento anual do rei Alfa, ela cometeu um erro que mudaria sua vida para sempre. Guiando-se apenas pelas texturas do piso de pedra, sentou-se em um lugar que nenhum Alfa ousaria tocar. O assento ao lado do trono do rei Thorian Valcrux, o Alfa Supremo de Avarn. O salão estava repleto. Nobres, guerreiros, membros de clãs rivais e cidadãos comuns enchiam cada canto da grande catedral de pedra negra. O cheiro de incenso misturava-se ao aroma de suor e expectativa. Narilisa seguira o fluxo da multidão, seus dedos deslizando pelas paredes até encontrar uma fileira de assentos. A textura do estofado era diferente, mais rica. Ela assumiu que fosse a área reservada para membros de ordens especiais e sentou-se com cuidado, ajeitando as dobras de sua túnica prateada. O silêncio caiu como uma lâmina. Ela sentiu a mudança no ar antes de ouvir os passos, pesados, firmes. Cada pisada ecoava no chão de pedra como um trovão controlado. A vibração subia por seus pés, percorria sua coluna. Era uma presença esmagadora, algo que fazia o próprio ar parecer mais denso. Rei Thorian Valcrux entrou no salão. Um homem de 1,95 m, corpo esculpido em batalhas, cabelos negros curtos e barba forte que moldavam um rosto angular e implacável. Seus olhos dourado escuros varriam o ambiente com a precisão de um predador. O manto escarlate fluía atrás dele, e o colar de metal preto, com o símbolo do primeiro alfa do reino, brilhava contra sua pele bronzeada. Ele era poder absoluto, autoridade inquestionável, e todos se ajoelharam, menos Narilisa, porque ela não viu. Um murmúrio de choque percorreu o salão como uma onda. Cabeças se viraram, olhares se arregalaram. A ômega de cabelos brancos permanecia sentada, imóvel, as mãos pousadas tranquilamente sobre o colo, os olhos cinzentos sem foco voltados para a frente. O comandante Sarmel Dravik deu um passo à frente, a mão na espada, o rosto tenso. Majestade, Thorian ergueu apenas um dedo. Todo mundo congelou. O rei se aproximou dela com passos lentos, medidos. Parou a poucos centímetros do assento, sua sombra cobrindo Narilisa completamente. Ele a observou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Não havia raiva em seus olhos. Havia curiosidade, cálculo e algo mais profundo que ele mesmo não conseguia nomear. Quando ele falou, sua voz era baixa, mas firme o suficiente para ecoar pela catedral inteira. Qual é o nome da ômega que ousa ocupar um lugar que nem mesmo alfas ousam? Narilisa sentiu a vibração da voz dele subir pelo chão de pedra e atravessar seu corpo como uma corrente elétrica. Não era hostilidade, era intensidade. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquele momento, e respondeu com clareza: "Sou Narilisa, não ousei. Apenas sentei. Não vejo placas, majestade." Silêncio absoluto. Thorian inclinou a cabeça ligeiramente, os olhos dourados fixos nela. Havia algo perturbadoramente calmo na resposta dela. Sem medo, sem submissão forçada. Apenas uma verdade simples, dita com uma firmeza que desafiava tudo o que ele conhecia sobre ômegas. Ele colocou a mão no encosto da cadeira ao lado do trono e declarou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina: "Então hoje este assento tem nome e é o seu." O choque foi imediato. Nobres trocaram olhares incrédulos. Conselheiros sussurraram entre si. Sarmel franziu o senho, mas não questionou. Elvania Corendil, a conselheira política do rei, observava a cena com os olhos âmbar brilhando de interesse. Thorian não era conhecido por gentilezas. Tudo o que ele fazia tinha propósito, e aquilo não era exceção. Ele sentou-se no trono,
o corpo relaxado, mas a postura irradiando autoridade. Narelisa permaneceu ao seu lado, as mãos ainda pousadas no colo, a expressão serena. Ela não entendia completamente o que havia acontecido, mas sentia a mudança no ambiente, o peso dos olhares, a tensão no ar. A cerimônia começou, juramentos foram feitos, decretos foram anunciados, mas Thorian não conseguia tirar a atenção dela. O cheiro dela era diferente. Não havia o terror químico que a maioria das ômegas exalava perto de alfas dominantes. Havia algo equilibrado, calmo, como se ela existisse em uma frequência própria, inalcançável pelo caos ao redor. Quando um nobre se levantou para jurar lealdade, Narelisa inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse ouvindo algo além das palavras. Seus dedos se contraíram quase imperceptivelmente sobre o tecido de sua túnica. Thorian notou. Mais tarde, quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a se dispersar, ele se virou para ela. Você ouviu algo que os outros não ouviram? Não era uma pergunta. Narelisa hesitou por um momento, depois assentiu devagar. A voz do Lord Cassian tremeu quando ele jurou lealdade. Não foi nervosismo, foi dissonância. Ele não acreditava no que dizia. Thorian se inclinou ligeiramente para frente, os olhos estreitando. Você tem certeza? Absoluta. Ele estudou o rosto dela por um longo momento. Não havia arrogância ali, apenas convicção tranquila. E algo nele, algo primitivo e instintivo, reconheceu aquilo como verdade. Fique. Há assuntos que precisam ser discutidos. Narelisa abriu a boca para protestar, mas a vibração da voz dele não deixava espaço para argumentos. Sarmel se aproximou assim que os últimos nobres saíram do salão. Majestade, com todo o respeito, isso é irregular. Irregular foi a lealdade de Cassian. O comandante franziu o senho. O senhor acredita nela? Em uma ômega que apareceu do nada? Thorian se levantou, a altura imponente fazendo Sarmel recuar meio passo involuntariamente. Acredito no que senti e no que ela detectou. Investigue Cassian discretamente. Sarmel assentiu e se afastou, mas o olhar dele ainda carregava desconfiança. Elvânia se aproximou, os braços cruzados, uma expressão pensativa no rosto. Isso vai causar rumores, majestade. Uma ômega desconhecida sentada ao seu lado, protegida por ordem direta, os nobres vão questionar. Que questionem? E se ela estiver errada? Se Cassian for leal? Thorian virou-se para Narelisa, que permanecia sentada, imóvel, como se estivesse esperando permissão para se mover. Havia algo nela que ele não conseguia ignorar. Uma presença que desafiava a lógica. Ela não está errada. Elvânia arqueou uma sobrancelha, mas não insistiu. Ela conhecia o rei tempo suficiente para saber quando uma decisão era final. Quando todos saíram e o salão ficou vazio, Thorian se aproximou de Narelisa novamente. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, colocando-se no mesmo nível, algo que ele nunca fazia. Você tem medo de mim? Narelisa virou o rosto na direção da voz dele, os olhos cinzentos fixos em um ponto além dele. Deveria. A maioria tem. A maioria vê o rei. Eu sinto o homem. As palavras a atingiram como um soco no peito. Thorian se levantou lentamente, o maxilar tenso. Você vai ficar no palácio, sob minha proteção. Eu não pedi proteção. Não, mas agora tem. Ele se virou e começou a caminhar em direção à saída, o manto escarlate ondulando atrás dele. Amanhã você estará presente no conselho. Quero que ouça cada palavra que for dita. Narelisa permaneceu sentada, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Ela não entendia o que havia acontecido naquele dia, mas sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. E em algum lugar no fundo de sua mente, uma parte dela sabia que o rei Thorian Valcrax era mais perigoso do que qualquer ameaça que ela já enfrentara, porque ele não a via como fraca, e isso era aterrorizante. A manhã seguinte trouxe mais do que luz ao palácio, trouxe resistência. Narelisa foi conduzida por uma serva silenciosa até a sala do conselho, seus dedos deslizando pelas paredes de pedra polida enquanto memorizava o caminho. O salão era vasto, com teto alto e janelas estreitas que deixavam entrar feixes de luz dourada. Ela sentiu a mudança de temperatura quando entrou.
o ar mais frio, mais denso. Vozes se calaram. Thorian já estava sentado à cabeceira da mesa comprida de madeira escura, os dedos entrelaçados, a postura relaxada, mas os olhos alertas. Sarmel estava à sua direita, Euvania à esquerda, e ao redor da mesa 6 nobres de casas poderosas, cada um representando um clã. Quando Narelisa entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Um homem de barba grisalha e ombros largos se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Majestade, com todo o respeito, o que significa isso? Uma ômega no conselho? Lord Brantor. Sua voz era grave, áspera, carregada de indignação mal disfarçada. Thorian não se moveu. Apenas virou o rosto lentamente na direção do nobre, os olhos dourados fixos nele com uma intensidade que fez o homem engolir em seco. Significa que eu decidi. Mais perguntas? O silêncio foi imediato. Narelisa foi conduzida a uma cadeira próxima ao rei, não na mesa, mas ao lado, como uma observadora. Ela se sentou com cuidado, as mãos pousadas no colo, a expressão serena apesar da tensão palpável. A reunião começou. Relatórios foram dados, impostos, disputas territoriais, alianças comerciais. Narelisa ouvia tudo, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse absorvendo não apenas as palavras, mas algo mais profundo. Quando chegou a vez de Lord Drevan, um homem de voz suave e maneiras polidas, falar sobre uma nova proposta de tratado com o clã das Montanhas do Norte, Narelisa sentiu algo mudar. A voz dele era controlada demais, as pausas calculadas, a respiração irregular. Ela não se moveu, mas seus dedos se contraíram levemente. Thorian notou. Ele deixou Drevan terminar, depois se inclinou para trás na cadeira, os olhos fixos no nobre. Lord Drevan, repita a parte sobre os termos de pagamento. O homem piscou, surpreso. Claro, majestade. O pagamento seria feito em 3 parcelas, conforme acordado com o líder do clã. Mentira. A palavra saiu da boca de Thorian como uma lâmina. Drevan empalideceu. Majestade, não havia acordo. Você fabricou os termos para beneficiar sua própria casa. O salão explodiu em murmúrios. Drevan se levantou, o rosto vermelho de raiva e medo. Isso é absurdo. Quem lhe disse isso? Thorian se levantou lentamente, a altura imponente, fazendo todos recuarem. Ele não apontou para Narelisa. Não precisava. Eu tenho minhas fontes, e elas não mentem. Drevan olhou ao redor desesperado, depois seu olhar caiu sobre Narelisa. A compreensão surgiu em seus olhos como veneno. A Ômega! É ela, não é? Ela está envenenando sua mente, majestade. Sarmel deu um passo à frente, a mão na espada, mas Thorian ergueu a mão. Cuidado com suas palavras, Drevan. Ela é uma manipuladora, uma bruxa cega que apareceu do nada e agora... Thorian bateu a mão na mesa com tanta força que a madeira rachou. O silêncio foi absoluto. Narelisa não mentiu. Você mentiu, e agora vai pagar por isso. Drevan cambaleou para trás, o medo finalmente tomando conta. Majestade, por favor, eu posso explicar. Explique aos guardas. Sarmel fez um gesto e 2 soldados entraram, agarrando Drevan pelos braços. O nobre gritou, se debateu, mas foi arrastado para fora do salão. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Thorian se virou para os demais nobres, a voz fria como gelo. Alguém mais tem algo a declarar? Ninguém se moveu. Ótimo! A reunião terminou. Os nobres se levantaram rapidamente e saíram. Alguns lançando olhares furiosos para Narelisa, outros apenas com medo estampado no rosto. Quando todos partiram, apenas Thorian, Narelisa, Sarmel e Euvania permaneceram. Sarmel se aproximou do rei, a expressão tensa. Majestade, isso não vai passar despercebido. Os nobres estão furiosos. Eles veem ela como uma ameaça. Ela é uma ameaça para quem mente. Euvania cruzou os braços, o olhar fixo em Narelisa. E o que acontece quando descobrirem que ela é mais valiosa do que qualquer conselheiro? Eles vão querer eliminá-la. Thorian se virou para Narelisa, que permanecia sentada, a respiração controlada, mas o coração acelerado. Ninguém toca nela. Majestade, com todo o respeito, o senhor não pode protegê-la de todos. Posso e vou. Sarmel e Euvania trocaram olhares, mas não insistiram.
Quando ficaram sozinhos, Thorian se aproximou de Narelisa, parando a poucos passos dela. Você sabia que isso aconteceria. Não era uma pergunta. Narelisa assentiu lentamente. Sabia que me tornar útil me tornaria um alvo, e ainda assim aceitou. Não me deu escolha. Thorian inclinou a cabeça, um sorriso amargo tocando seus lábios. Verdade. Ele se ajoelhou na frente dela novamente, colocando-se no mesmo nível. A proximidade fez o coração de Narelisa disparar. Eles vão tentar machucá-la, de todas as formas possíveis. Eu sei. E você não tem medo? Narelisa virou o rosto na direção dele, os olhos cinzentos fixos em algum ponto além. Tenho medo de me tornar uma arma, de ser usada. Thorian segurou o queixo dela com delicadeza, fazendo-a virar o rosto completamente para ele. O toque era firme, mas não agressivo. Você não é uma arma, é uma aliada. E a diferença? Uma arma é descartada quando não serve mais. Uma aliada é protegida. Os dedos dele deslizaram pelo rosto dela, e Narelisa sentiu o calor da pele dele, a aspereza das cicatrizes. Seu corpo inteiro tremeu. Thorian. Era a primeira vez que ela usava apenas o nome dele. Ele congelou. Depois, se levantou bruscamente, afastando-se como se tivesse sido queimado. Descanse, amanhã será pior. E saiu, deixando Narelisa sozinha, o coração batendo descontrolado, a sensação do toque dele ainda queimando em sua pele. Do lado de fora da sala, Thorian encostou na parede, fechando os olhos. O que ele estava fazendo? Porque pela primeira vez em anos, um alfa supremo sentiu algo que não deveria sentir. Desejo e, pior, vulnerabilidade. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha. Narelisa se tornara uma presença constante ao lado de Thorian. Ele a consultava em reuniões, pedia sua opinião sobre alianças e, gradualmente, o palácio inteiro começou a entender que ela não era apenas uma ômega protegida. Era alguém que o rei confiava. Mas a proximidade tinha um preço. Cada vez que ele ficava perto dela, algo dentro dele se agitava. Um instinto que ia além da lógica. Alfa reconhecendo o ômega, mas não de forma comum. Era como se ela fosse feita para ele, e ele para ela. E isso o assustava. Naquela noite, Thorian a encontrou nos jardins internos do palácio. Ela estava sentada perto de uma fonte, os dedos deslizando pela água, sentindo as ondulações. A lua cheia iluminava os cabelos brancos dela, fazendo-os brilhar como prata líquida. Ele parou a alguns passos, observando em silêncio. Não precisa ficar escondido nas sombras. A voz dela era suave, mas havia um toque de diversão. Thorian deu um passo à frente, as mãos cruzadas atrás das costas. Como sabia que era eu? Seus passos, pesados, controlados, e sua respiração profunda, constante. Ele se sentou ao lado dela no banco de pedra, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo o calor que emanava dela. Você não deveria estar aqui sozinha, não depois do que aconteceu com Drevan. Eu sei me defender. Contra um nobre furioso com uma faca, contra veneno na sua comida. Narelisa virou o rosto na direção dele, os olhos cinzentos refletindo a luz da lua. Você realmente acredita que vão tentar? Eu sei que vão. E quando tentarem, eu os destruirei. A intensidade na voz dele fez o coração de Narelisa acelerar. Não era ameaça vazia, era promessa. Por que se importa tanto? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Thorian ficou em silêncio por um longo momento, o maxilar tenso. Porque você é diferente. Diferente como? Você não baixa a cabeça, não finge ser menor do que é, e não mente, nem para si mesma. Narelisa sentiu o peito apertar. Ninguém nunca a descrevera daquela forma. A maioria a via como frágil, quebrada, limitada pela cegueira, mas ele a via como forte. Thorian, isso é perigoso. O que é perigoso? Você se aproximar de mim, eu me aproximar de você. Os nobres já me odeiam. Se perceberem que há algo mais, não há nada mais. As palavras saíram rápidas demais, defensivas demais. Narelisa sorriu levemente, um sorriso triste. Você é um péssimo mentiroso.
Dorian a encarou surpreso. Então deu uma risada baixa, rouca, que reverberou pelo jardim. Você é a primeira pessoa que ousa dizer isso para mim, porque é verdade. Ele se inclinou ligeiramente para frente, a distância entre eles diminuindo. E o que mais você detecta quando estou perto? Narelisa hesitou. Sentia o calor dele, o cheiro de couro e madeira queimada, a vibração da voz grave que parecia atravessar sua pele. Tensão, conflito, desejo. A última palavra saiu em um sussurro. Dorian congelou. Narelisa, não precisa negar, eu sinto a mudança na sua respiração, no ritmo do seu coração. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Isso não pode acontecer. Eu sei, você é uma ômega sob minha proteção. Eu sou o rei Alfa. Qualquer coisa entre nós seria proibida, complicada, perigosa. Exatamente, mas nenhum dos dois se afastou. A tensão entre eles crescia como uma tempestade prestes a estourar. Dorian olhou para os lábios dela, depois desviou o olhar, lutando contra si mesmo. Eu não posso fazer isso. Não estou pedindo que faça, mas você quer. Narelisa virou o rosto completamente na direção dele, os olhos cinzentos brilhando sob a luz da lua. Querer e ter são coisas diferentes. Dorian se inclinou mais perto, a mão subindo lentamente até tocar o rosto dela. Os dedos dele deslizaram pela linha do maxilar, pelo pescoço, sentindo o pulso acelerado dela. Você está tremendo. Você está perto demais. Quer que eu me afaste? Não. A resposta saiu sem hesitação, e algo dentro de Dorian se quebrou. Ele inclinou o rosto, a boca a poucos centímetros da dela, a respiração dele se misturando. Narelisa. Dorian. Ele estava prestes a fechar a distância, prestes a cruzar a linha que não deveria ser cruzada, quando uma voz ecoou pelo jardim. Majestade! Sarmel! Dorian se afastou bruscamente, levantando-se do banco como se tivesse sido queimado. Narelisa permaneceu sentada, o coração disparado, as mãos tremendo. Sarmel se aproximou rapidamente, o rosto tenso. Majestade, precisamos conversar. Agora. Dorian lançou um último olhar para Narelisa, depois assentiu. Vá para seus aposentos e não saia de lá. Ele se virou e seguiu Sarmel, deixando Narelisa sozinha no jardim, o gosto de quase no ar. Dentro do palácio, Sarmel se virou para o rei, a expressão sombria. Recebemos uma mensagem de Lord Brantor. Ele está reunindo apoio dos outros nobres. Querem convocar uma assembleia para questionar sua autoridade. Dorian franziu o senho. Por causa dela. Sim, eles dizem que a Ômega está controlando suas decisões, que você está comprometido. Ridículo, mas eficaz. Se conseguirem reunir apoio suficiente, podem exigir que ela seja removida do palácio. Ou pior. Dorian cerrou os punhos, a fúria subindo como lava. Ninguém toca nela. Majestade, se o senhor continuar protegendo-a dessa forma, eles vão usar isso contra o senhor. Vão dizer que está fraco, que um Alfa Supremo não deveria se curvar a uma Ômega. Eu não me curvo a ninguém, mas está se aproximando dela. E eles sabem. Dorian se virou bruscamente, os olhos dourados queimando de raiva. Então que venham. Se querem me desafiar, que tenham coragem de fazer isso na minha frente. Sarmel assentiu lentamente, mas a preocupação não deixou seu rosto. Só espero que o senhor saiba o que está fazendo. Dorian não respondeu, porque pela primeira vez em sua vida, ele não tinha certeza. A assembleia foi convocada 3 dias depois. O grande salão estava repleto de nobres, guerreiros e representantes de todos os clãs. A tensão no ar era palpável, densa como fumaça. Dorian entrou com sua presença imponente, o manto escarlate fluindo atrás dele, mas desta vez Narelisa não estava ao seu lado. Ele a deixara nos aposentos dela, sob guarda rigorosa. Lord Brantor se levantou, os ombros largos e a barba grisalha, dando-lhe um ar de autoridade veterana. Majestade, convocamos esta assembleia porque há uma preocupação crescente entre as casas nobres. Uma preocupação sobre sua liderança. Dorian cruzou os braços, a expressão impenetrável. Explique. A Ômega, Narelisa. Ela chegou do nada e agora influencia cada uma de suas decisões. Nobres leais foram acusados e punidos baseados apenas na palavra dela. Isso não é justo. Não é digno de um alfa. Murmúrios de concordância ecoaram pelo salão.
Thorian não se moveu, mas seus olhos dourados varreram cada rosto presente. Narelisa não influencia minhas decisões. Ela detecta mentiras. E os nobres que foram punidos eram traidores. Traidores, segundo ela. Brantor bateu o punho na mesa. Como sabemos que ela não está mentindo, que não tem seus próprios interesses? Porque eu confio nela. E é exatamente esse o problema. A voz de Brantor subiu. Um alfa não deve confiar em uma ômega desconhecida mais do que em seus próprios conselheiros. Isso é fraqueza. A palavra pairou no ar como veneno. Thorian deu um passo à frente, a presença dele esmagadora. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Brantor. O nobre engoliu em seco, mas não recuou. Majestade, os clãs exigem que ela seja removida, por bem ou por mal. Isso é uma ameaça, é um pedido, pelos clãs unidos. Thorian olhou ao redor, viu os rostos dos nobres, a determinação neles. Não era apenas Brantor, era uma conspiração. Narelisa fica, então nos força a tomar medidas. Antes que Thorian pudesse responder, as portas se abriram violentamente. Sarmel entrou correndo, o rosto pálido. Majestade, os aposentos de Narelisa foram invadidos. O coração de Thorian gelou. O quê? 3 homens mascarados. Eles levaram ela. O salão explodiu em caos. Thorian se virou para Brantor, os olhos queimando de fúria. Se algo acontecer com ela, eu destruo cada casa que apoiou isso. Ele saiu correndo, Sarmel ao seu lado. Para onde a levaram? Não sabemos. Os guardas foram nocauteados. Mas encontramos isso. Sarmel entregou um pedaço de tecido manchado de sangue. Thorian o pegou, sentindo o cheiro. Reconheceu imediatamente o sangue de Narelisa. A fúria que tomou conta dele era primitiva, selvagem. Seu lobo interior rugiu, exigindo vingança. Reúna os guerreiros, agora. Enquanto isso, em uma cabana abandonada nos arredores do reino, Narelisa estava sentada em uma cadeira, as mãos amarradas atrás das costas. Ela sentiu a presença de 3 homens ao seu redor, ouviu as respirações irregulares, o nervosismo mal disfarçado. Por que fizeram isso? Um dos homens riu, um som áspero. Porque você é um problema, e problemas precisam ser eliminados. Quem mandou vocês? Não importa. O que importa é que você vai desaparecer. E o rei vai aprender a não confiar em ômegas. Narelisa manteve a voz calma, apesar do medo crescente. Ele vai vir atrás de mim. E quando vier, não encontrará nada além de cinzas. Um dos homens se aproximou. Ela sentiu o calor de uma chama perto do rosto, uma tocha. Vamos incendiar este lugar, com você dentro. O coração de Narelisa disparou, mas ela forçou a voz a permanecer firme. Vocês não vão conseguir sair vivos daqui. Ele vai caçar cada um de vocês. Nós temos proteção. Redes poderosas nos apoiam. Vocês têm covardia, e ele vai sentir o cheiro disso. O homem ergueu a mão para golpeá-la, mas parou quando ouviram um som distante. Uivos, dezenas deles. Os 3 homens se entreolharam, o pânico surgindo em seus rostos. Ele já está aqui. Eles correram para a porta, mas era tarde demais. A porta foi arrombada com tanta força que voou pelos ares. Thorian entrou como uma tempestade, os olhos dourados brilhando na escuridão, o corpo tenso e pronto para matar. Ele não falou, apenas atacou. O primeiro homem foi jogado contra a parede com tanta força que a madeira rachou. O segundo tentou correr, mas Sarmel o interceptou. O terceiro puxou uma faca e avançou contra Narelisa. Thorian rugiu e se moveu com velocidade impossível, agarrando o pulso do homem e torcendo até ouvir o estalo dos ossos. O homem gritou e caiu de joelhos. Thorian o jogou de lado e correu até Narelisa, cortando as cordas que a prendiam com as próprias garras. Você está bem? Machucaram você? As mãos dele percorriam o rosto dela, os braços procurando ferimentos. Narelisa tremeu ao toque, o alívio tomando conta dela. Estou bem, só um corte no braço. Thorian olhou para o ferimento, a fúria voltando com força total. Ele se virou para os 3 homens caídos, a voz saindo como um rosnado. Quem mandou vocês? Silêncio. Thorian agarrou o que segurava a tocha pelo pescoço, erguendo-o do chão. Eu perguntei quem mandou vocês. Brantor. E os outros nobres? Eles prometeram ouro. Thorian o soltou com nojo.
O homem caiu no chão, tossindo. Sarmel, prenda-os e mande buscar Brantor e todos que estavam na assembleia. Majestade! Agora! Sarmel assentiu e saiu, levando os 3 homens algemados. Thorian se virou para Narelisa, a expressão dele suavizando ligeiramente. Você está tremendo. Quase me mataram. Eu sei, e vou fazer com que paguem por isso. Ele a puxou para perto, envolvendo-a nos braços. Narelisa se permitiu relaxar contra o peito dele, sentindo o coração acelerado, a força nos músculos tensos. Thorian, isso não vai terminar. Eles vão continuar tentando. Deixe que tentem. Vou estar aqui. Você não pode me proteger de todos. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a encará-lo, mesmo que ela não pudesse vê-lo. Posso e vou, porque você é minha. As palavras saíram antes que ele pudesse se conter, primitivas, possessivas, absolutas. Narelisa sentiu o coração disparar. Sua, minha, e ninguém toca no que é meu. E antes que ela pudesse responder, ele a beijou. O beijo foi intenso, desesperado, carregado de tudo que eles haviam reprimido. Thorian a segurou como se ela fosse desaparecer, e Narelisa correspondeu, os dedos agarrando o tecido do manto dele. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Thorian, não diga que foi um erro. Não foi, mas mudou tudo. Ele encostou a testa na dela, a respiração ainda irregular. Eu sei. Do lado de fora, os uivos dos guerreiros ecoavam pela noite. Sarmel apareceu na porta, o rosto tenso. Majestade, precisamos voltar. Os nobres estão armando seus soldados. Brantor fugiu. Isso vai virar uma guerra. Thorian se afastou de Narelisa com relutância, o maxilar apertado. Quantos homens temos? 200 leais. Mas os clãs aliados de Brantor têm o dobro disso. Números não me assustam. Deveriam. Se isso escalar, o reino inteiro pode entrar em conflito. Dorian olhou para Narelisa depois de volta para Sarmel. Prepare os guerreiros. Vamos voltar para o palácio e nos fortificar. E ela, vai comigo. Sempre. Sarmel assentiu e saiu. Dorian estendeu a mão para Narelisa, que a pegou sem hesitar. Ele a ajudou a se levantar, notando como ela vacilou ligeiramente. Você está ferida. É só um corte. Vou sobreviver. Não deveria ter que apenas sobreviver. Ele rasgou um pedaço do próprio manto e enfaixou o braço dela com cuidado. O toque era gentil, quase reverente, completamente oposto à fúria que demonstrara minutos antes. Obrigada. Não me agradeça. Nada disso deveria ter acontecido. Eles saíram da cabana. Do lado de fora, dezenas de guerreiros esperavam, montados em cavalos, armas em punho. Thorian ajudou Narelisa a subir em seu próprio cavalo, depois montou atrás dela, mantendo-a firmemente contra o peito. Segure-se em mim. Ela obedeceu, sentindo a força do corpo dele, o calor que irradiava mesmo na noite fria. Eles cavalgaram em formação fechada de volta ao palácio. A lua cheia iluminava o caminho, mas também revelava o perigo. Quando estavam a meio caminho, Sarmel ergueu a mão, sinalizando para parar. O que foi? Movimento à frente. Muitos homens. Thorian estreitou os olhos, enxergando através da escuridão. Uma linha de guerreiros bloqueava o caminho. No centro, montado em um cavalo negro, estava Brantor, a espada já desembainhada. Majestade! A voz do nobre ecoou pela planície. Entregue a Ômega e deixaremos vocês passarem. Thorian não respondeu imediatamente. Ele sentiu Narelisa se tensionar contra ele. Não vou deixar que me entreguem. Nunca passou pela minha cabeça. Ele desmontou, ajudando-a a descer também, e a entregou a um dos guerreiros de confiança. Fique com ela. Se algo acontecer comigo, leve-a para o norte, para o território livre. Majestade, não. É uma ordem. Thorian avançou alguns passos, colocando-se entre Narelisa e os inimigos. Sua voz trovejou pela noite. Brantor, você cometeu traição. Ordenou o sequestro e tentativa de assassinato sob minha proteção. A punição é morte. Morte? Brantor riu, um som amargo. Você escolheu uma Ômega sobre seu próprio povo, sobre as leis ancestrais. Você é quem merece morrer, então venha me matar, se tiver coragem. Brantor hesitou, mas os guerreiros atrás dele avançaram.
50 homens, talvez mais, correndo em direção ao grupo de Thorian. "Protejam o rei!" Sarmel gritou, e a batalha começou. O som de metal contra metal encheu o ar. Thorian lutou com precisão brutal. Cada movimento calculado para neutralizar, não para matar desnecessariamente, mas quando necessário, ele não hesitava. Narelisa ouvia tudo do seu lugar protegido. Os gritos, os impactos, o cheiro de sangue no ar. Seu coração batia descontrolado, não por medo dela, mas por medo dele. "Ele está bem?" perguntou ao guerreiro que a protegia. "O rei luta como 10 homens, senhora. Ele está vencendo." Mas então um grito diferente, de dor, reconhecível. "Thorian!" Narelisa se soltou do guerreiro antes que ele pudesse impedi-la. "Narelisa, não!" Ela correu em direção ao som, tropeçando, as mãos estendidas, sentindo o terreno irregular sob os pés. Ouviu o som de uma espada sendo erguida, a respiração pesada de alguém próximo. "Thorian!" Ela o encontrou pelo som. Ele estava de joelhos, uma lança cravada no ombro. 3 homens ao redor dele. Brantor se aproximava com a espada erguida. "Acabou, Thorian. Você escolheu o lado errado." Narelisa se jogou entre eles, os braços abertos. "Não!" Brantor parou surpreso. "Saia da frente, Ômega." "Não vou sair. Se quer matá-lo, terá que me matar primeiro." Thorian tentou se levantar, a voz rouca de dor. "Narelisa, saia! Saia daqui!" Não. Ela permaneceu firme, mesmo tremendo, mesmo sabendo que não poderia se defender, mas não importava. Não ia deixá-lo morrer. Brantor hesitou, a espada ainda erguida. Por um momento, algo como hesitação cruzou seu rosto. "Você morreria por ele?" "Sim." A resposta foi imediata, sem dúvida. Brantor baixou ligeiramente a espada, a expressão confusa. "Por quê? Ele é apenas um alfa, um rei. Eles são todos iguais." "Não, ele não é." Antes que Brantor pudesse responder, um rugido ecoou pela planície. Os guerreiros leais de Thorian avançaram em massa, liderados por Sarmel, que golpeou Brantor com força, desarmando-o. A batalha virou. Os homens de Brantor começaram a recuar, percebendo que estavam perdendo. Thorian, mesmo ferido, se levantou com esforço, arrancando a lança do ombro com um grito de dor. Ele cambaleou, mas Narelisa o segurou, sustentando o peso dele como podia. "Eu te disse para ficar protegida, e eu não obedeço bem a ordens." Ele deu uma risada fraca, a dor evidente. "Percebi." Sarmel se aproximou, segurando Brantor pelo braço. "O que fazemos com ele, majestade?" Thorian olhou para o nobre, depois para Narelisa. "Prisão, julgamento público, que todos vejam o preço da traição." Brantor foi arrastado, gritando ameaças, mas Thorian não se importou. Ele olhou para Narelisa, a mulher que acabara de arriscar a vida por ele. "Você é louca, provavelmente, e corajosa. Definitivamente." Ele a puxou para perto, ignorando a dor no ombro. "Nunca mais faça isso. Não posso prometer." E mesmo cercados por guerreiros, mesmo com sangue no ar e a batalha ainda ecoando, eles permaneceram ali, segurando um ao outro. Mas a guerra estava apenas começando. "Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares." O palácio estava em estado de alerta máximo. Guardas em cada corredor, guerreiros nas muralhas, e no centro de tudo, Thorian sendo tratado por Elvânia, que tinha conhecimento em cura. Narelisa estava ao lado dele, as mãos entrelaçadas nas dele, sentindo cada vez que ele se tensionava com a dor. "A lança não atingiu nada vital, mas vai precisar de repouso", Elvânia disse, terminando de enfaixar o ombro dele. "Não tenho tempo para repouso. Brantor pode ter aliados prontos para atacar. Majestade, se não descansar, a infecção pode matá-lo antes de qualquer inimigo." Thorian resmungou, mas não discutiu. Quando Elvânia saiu, ele se virou para Narelisa. "Você não precisa ficar aqui. Onde mais eu estaria? Segura, longe de mim. Já tentamos isso. Não funcionou." Ele sorriu levemente. Depois a expressão dele ficou séria. "Narelisa, há algo que preciso te contar. Sobre por que sua presença causa tanto conflito." Ela inclinou a cabeça, ouvindo atentamente.
Existem leis antigas, leis que dizem que um alfa supremo não pode se vincular a uma ômega que não seja de linhagem nobre. É para manter o poder dentro das grandes casas. Eu sei, todo mundo sabe disso, mas o que poucos sabem é que há uma profecia feita há 200 anos por uma vidente. Ela disse que o reino só encontraria verdadeira paz quando um alfa escolhesse uma ômega não pelo poder, mas pela verdade. Narelisa ficou em silêncio, processando. E você acha que sou eu? Eu não acreditava em profecias, mas agora não sei mais. Thorian, isso não muda nada. Eles ainda vão tentar nos separar. Deixa que tentem. Naquele momento, a porta se abriu bruscamente. Sarmel entrou, o rosto pálido. Majestade, interrogamos Brantor. Ele revelou algo perturbador. O quê? Não era apenas ele. Há uma conspiração maior, envolvendo 5 das 7 grandes casas. E eles têm um plano. Thorian se levantou, ignorando a dor. Que plano? Envenenar o suprimento de água do palácio. Fazer parecer que foi negligência. E quando o senhor estiver enfraquecido, vão atacar. Quando? Hoje à noite. Já enviamos homens para verificar os poços. Encontramos o veneno. Conseguimos impedir a tempo. Thorian soltou o ar que estava segurando. Alguém mais sabe disso? Apenas os de confiança. Mas majestade há mais. Continue. Sarmel olhou para Narelisa, hesitante. Eles planejam usá-la como moeda de troca. Disseram que se o senhor não abdicar do trono, vão invadir o palácio e matá-la na sua frente, para provar que um alfa que se curva a uma ômega não merece governar. O silêncio que seguiu foi esmagador. Thorian virou-se para Narelisa, a expressão dela ilegível. Então a escolha é clara. Ou você abdica, ou eu morro. Não, Thorian, não vou abdicar. E você não vai morrer. Como pode ter certeza? Porque vou acabar com isso. Hoje, ele se virou para Sarmel. Convoque todos os nobres leais. Quero uma reunião de emergência. E traga Brantor. Ele vai falar publicamente sobre a conspiração. Majestade, isso pode provocá-los a atacar antes. Ótimo, prefiro enfrentá-los agora do que esperar. Sarmel assentiu e saiu. Thorian se aproximou de Narelisa, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Eu preciso que você confie em mim. Eu confio, então precisa fazer algo por mim. Algo que vai odiar. O quê? Precisa fingir que aceita ser entregue. Narelisa congelou. O quê? É a única forma de fazer os conspiradores se revelarem completamente. Se eles acreditarem que venceram, vão baixar a guarda. Thorian, isso é loucura, é estratégia. E vai funcionar. E se não funcionar? Se eles realmente me matarem, não vão ter chance. Vou estar a cada segundo entre você e eles. Narelisa balançou a cabeça, o medo finalmente aparecendo. Não posso fazer isso. Pode. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Não sou corajosa. Estou apavorada. Coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Ela respirou fundo, as mãos tremendo. Se eu fizer isso, se arriscar minha vida, precisa me prometer algo, qualquer coisa, que não vai se culpar se algo der errado, que vai continuar governando, que não vai deixar que minha morte seja em vão. Narelisa. Promete. Thorian a puxou para um abraço apertado, o rosto enterrado nos cabelos dela. Prometo, mas não vai dar errado. Não vou permitir. Horas depois, o grande salão estava cheio novamente. Nobres leais de um lado, os conspiradores de outro, todos sob guarda armada. Brantor foi trazido acorrentado, o rosto roxo de raiva. Thorian entrou, Narelisa ao seu lado, a mão dela firmemente segura na dele. Lordes e senhoras, estamos aqui porque há uma doença no coração deste reino. Uma doença chamada traição. Ele acenou para Sarmel, que empurrou Brantor para frente. Fale, conte a todos o que me contou. Brantor cuspiu no chão. Não vou dizer nada. Thorian se aproximou, a voz baixa e perigosa. Então morro você mesmo. Aqui, agora, na frente de todos. O medo finalmente apareceu nos olhos de Brantor. Está bem, está bem. Havia um plano. 5 casas. Queríamos derrubar o senhor e usar a ômega como isca. Os murmúrios explodiram. Nobres olharam uns para os outros, acusações silenciosas trocadas. Thorian se virou para o salão. Quem mais faz parte disso?
Revelem-se agora e terão clemência. Escondam-se e enfrentarão execução quando forem descobertos. Silêncio. Então, lentamente, 4 nobres se levantaram. Rostos conhecidos, casas poderosas. Nós fizemos parte, mas foi por causa dela. Ela é um perigo. Thorian deu um passo à frente, a presença dele esmagadora. O perigo não é ela, é a fraqueza de vocês. A incapacidade de aceitar que um alfa pode confiar em alguém além de si mesmo. Ele se virou para Narelisa, puxando-a para perto. Narelisa Sirental não é minha fraqueza, é minha força. E qualquer um que tentar machucá-la, machuca a mim. E eu não perdoo. Os 4 nobres baixaram as cabeças. Então aceitem o exílio, deixem este reino e nunca retornem. Ou fiquem e sejam julgados por traição. Um por um, eles escolheram o exílio. Quando o salão esvaziou, Thorian se virou para Narelisa, exausto, mas vitorioso. Acabou. Ainda não. Eles vão voltar. Um dia. Então estarei pronto. Mas naquela noite, quando Narelisa finalmente adormeceu nos aposentos dela, Thorian permaneceu acordado, observando pela janela, porque ele sabia a verdade. O amor que sentia por ela poderia salvar o reino, ou destruí-lo completamente. A paz durou apenas 3 dias. Na manhã do 4º dia, Thorian acordou com um pressentimento ruim. Algo no ar estava errado. Ele se vestiu rapidamente e foi procurar Narelisa, mas os aposentos dela estavam vazios. Sarmel o encontrou nos corredores, o rosto tenso. Majestade, ela foi para os jardins. Disse que precisava de ar fresco. Sozinha? Com 2 guardas. Thorian correu. Algo dentro dele gritava perigo. Quando chegou aos jardins, encontrou os 2 guardas caídos, inconscientes mas vivos, e nenhum sinal de Narelisa. Não, 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 não! Ele rugiu, o som ecoando pelo palácio inteiro. Sarmel chegou correndo, seguido por uma dúzia de guerreiros. Revistam cada centímetro deste lugar, encontrem ela. Mas horas se passaram sem resultado. Até que um mensageiro chegou, carregando um pergaminho selado com cera negra. Thorian o abriu com mãos trêmulas. Se quer vê-la viva novamente, venha sozinho ao antigo templo nas montanhas ao norte. Ao pôr do sol, sem guerreiros, sem truques, ou ela morre. Não havia assinatura. Não precisava. Sarmel leu por cima do ombro dele. É uma armadilha óbvia. Eu sei. E ainda assim vai. Não tenho escolha. Majestade, se algo acontecer com o Senhor, o reino fica sem líder, sem proteção. É exatamente o que eles querem. E se algo acontecer com ela, não haverá reino que valha a pena proteger. Euvânia se aproximou, os braços cruzados. O Senhor está deixando o coração governar a cabeça. Pela primeira vez na vida, sim. Thorian se virou para seus comandantes. Sarmel, você assume o comando se eu não voltar. Euvania, você será conselheira principal. Protejam o reino. Majestade, é uma ordem. Ele montou em seu cavalo e partiu sozinho, contra todos os protestos. A cavalgada até as montanhas levou horas. O sol já começava a descer quando ele avistou o antigo templo, uma estrutura de pedra coberta de musgo e vinhas. Desmontou e entrou. O interior era escuro, iluminado apenas por tochas nas paredes. E no centro, amarrada a uma coluna, estava Narelisa, ferida, mas viva. Thorian, não! Ela gritou quando o viu. É uma armadilha! Antes que ele pudesse responder, figuras surgiram das sombras. 10 homens, talvez mais, todos armados. E à frente deles, uma figura que Thorian não esperava ver. Euvânia, sua conselheira, sua aliada de anos. Euvânia, você? Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Surpreso, Majestade. Não deveria. Eu avisei que o senhor estava deixando o coração governar. Por quê? Porque você se tornou fraco. Um alfa que se curva a uma ômega não merece liderar. E eu não vou assistir este reino desmoronar por causa de sentimentos tolos. Thorian deu um passo à frente, mas espadas foram apontadas para ele. Eu confiei em você, e foi seu erro. Assim como confiar nela. Euvania se aproximou de Narelisa, segurando uma adaga. Sabe o que é engraçado? Ela realmente ama você. Posso ver nos olhos dela. Mesmo sendo cega, o amor transparece. Não toque nela. Oh, o quê? Vai me matar? Sozinho contra todos nós?
Thorian avaliou a situação. 10 homens armados. Elvania com uma faca no pescoço de Narelisa, sem saída aparente. Mas ele não era rei por acaso. Elvania, se me matar, o reino entra em caos. Os clãs vão se despedaçar. Você sabe disso. Não vou matá-lo. Vou fazer algo melhor. Vou fazer você escolher. Ela pressionou a lâmina contra a garganta de Narelisa, um filete de sangue escorrendo. Abdique do trono, publicamente. Declare que não é digno de liderar. E ela vive. E se eu recusar, ela morre. Aqui, agora, na sua frente. Thorian olhou para Narelisa. Os olhos dela estavam fixos em algum ponto além, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. Não faça isso, ela sussurrou. O reino precisa de você. O reino pode encontrar outro rei, mas eu não posso encontrar outra você. Thorian, por favor. Ele se virou para Elvania, a voz firme apesar do coração despedaçado. Eu abdico. Elvania sorriu triunfante. Diga as palavras, para que todos ouçam. Eu, Thorian Valkrux, Alfa Supremo de Avarn, abdico do meu direito ao trono. Declaro-me indigno de liderar. As palavras saíram como veneno, cada uma cortando mais fundo do que qualquer lâmina. Elvania baixou a adaga, satisfeita. Ótimo, agora saia. Deixe o reino para quem realmente sabe governar. E Narelisa, ela fica, como garantia de que você não vai voltar atrás. Não, você prometeu. Eu menti. Assim como você mentiu sobre ser forte. Thorian rugiu e avançou, mas os guerreiros o cercaram, espadas apontadas. Ele lutou com tudo que tinha, mas eram muitos. Um golpe na cabeça o fez cambalear. Thorian! Narelisa gritou, tentando se soltar das cordas. Ele caiu de joelhos, a visão embaçada, vendo através das lágrimas, quando Elvania fez um gesto e Narelisa foi arrastada para fora do templo. Não a machuque, por favor. Elvania se ajoelhou na frente dele. Você deveria ter escolhido o poder. Sempre escolha o poder. Ela fez um sinal, e os homens o golpearam novamente. Thorian caiu, a consciência escorregando. A última coisa que ouviu foi o grito de Narelisa ecoando pelas montanhas. Quando acordou, estava sozinho, abandonado no templo vazio, sem trono, sem poder e sem ela. Thorian gritou, o som rasgando sua garganta, ecoando pela solidão. Ele havia perdido tudo, e pior, acreditava que havia perdido Narelisa para sempre. Thorian permaneceu no templo por horas, o corpo doendo, a alma despedaçada. Mas então, algo dentro dele despertou. Não era desespero, era fúria. Fúria pura e primitiva. Ele não havia sobrevivido a dezenas de batalhas, não havia se tornado Alfa Supremo para simplesmente desistir. Levantou-se, cambaleando, e saiu do templo. O sol já havia se posto completamente, mas ele não precisava de luz. Precisava de determinação. Seguiu o rastro, pegadas, cheiro de cavalos, gotas de sangue no chão, o sangue dela. Sua visão ficou vermelha. Caminhou por horas, a adrenalina mascarando a dor, até avistar uma fortaleza abandonada no vale. Luz de tochas nas janelas, vozes. E lá, em uma das torres, uma figura pequena e imóvel. Narelisa. Thorian não esperou, não planejou, apenas atacou. Ele invadiu pela porta principal, derrubando o primeiro guarda com um soco que quebrou ossos. O segundo tentou gritar, mas Thorian o silenciou antes que pudesse. O alarme soou. Guerreiros desceram as escadas, espadas em punho, mas Thorian lutou como um animal ferido. Cada golpe era preciso, brutal, implacável. Ele não era apenas um rei lutando, era um alfa protegendo sua ômega. Elvania apareceu no alto da escada, os olhos arregalados de choque. Impossível, como você subestimou o que eu faria por ela. Ele avançou, subindo os degraus 3 de cada vez. Elvania recuou, a adaga tremendo na mão. Você abdicou, não tem mais poder, não tem mais nada. Tenho ela. E isso é tudo. Ele a desarmou com um movimento rápido, jogando-a contra a parede. Não a matou, não precisava. Ela já estava derrotada pelo próprio medo. Onde ela está? Torre Norte, sozinha. Eu juro que não a machuquei mais. Thorian a deixou cair no chão e correu. Subiu a escada em espiral até encontrar uma porta trancada. Arrombou-a com o ombro. E lá estava ela. Narelisa estava sentada no canto, as mãos ainda amarradas, o rosto pálido, mas viva.
Quando ouviu os passos, ela se encolheu. Por favor, não, Narelisa, sou eu. Ela congelou, depois soluçou. Thorian, ele correu até ela, cortando as cordas com as próprias garras, puxando-a para um abraço desesperado. Estou aqui, estou aqui. Ela se agarrou a ele, tremendo descontroladamente, as lágrimas molhando o peito dele. Pensei que tinha te perdido. Pensei que eles tinham te matado. Nunca, nunca vão conseguir me separar de você. Ele a segurou por longos minutos, apenas sentindo a respiração dela, o calor, a vida. Depois a ajudou a se levantar. Consegue andar? Sim, mas Thorian, você abdicou. O trono não importa. Importa, o reino precisa de você. E eu preciso de você. Não há reino sem você. Eles desceram juntos, Thorian a segurando firmemente. Quando chegaram ao térreo, encontraram Sarmel e uma companhia inteira de guerreiros invadindo a fortaleza. Majestade! Sarmel correu até eles. Graças aos céus está vivo. Quando descobrimos que Elvania era a traidora, viemos o mais rápido possível. Como descobriram? Ela deixou um rastro, ordens escritas, pagamentos secretos. Encontramos tudo quando revistamos seus aposentos. Thorian assentiu, exausto, e o reino, em alvoroço. Mas os nobres leais estão mantendo a ordem. Eles querem que o Senhor volte. Eu abdiquei, sob coerção, sob ameaça. Nenhum alfa ou conselho aceitaria isso como legítimo. O Senhor ainda é o rei. Thorian olhou para Narelisa, que sorria levemente apesar das lágrimas. Viu? O reino não te deixa ir tão fácil. Ele riu, um som cansado, mas genuíno. Parece que não. Elvania foi presa e levada para julgamento. No dia seguinte, diante de todo o reino reunido, ela foi declarada culpada de traição e conspiração. A sentença foi exílio perpétuo, sem direito a retorno sob pena de morte. Quando foi levada embora, ela olhou para Thorian uma última vez. Você vai se arrepender. Ela vai te destruir. Não, ela me salvou. E pela primeira vez, Thorian acreditou nisso completamente. 2 semanas depois, em uma cerimônia que reuniu todos os clãs, Thorian fez algo que nenhum Alfa Supremo havia feito em 200 anos. Declarou Narelisa como sua companheira oficial. Não apenas protegida, não apenas conselheira, mas igual, parceira, rainha. Os nobres se ajoelharam. Alguns por respeito, outros por medo, mas todos reconheceram. E quando ele a beijou diante de todos, selando o vínculo, algo mudou no reino. Uma energia, uma esperança. Porque pela primeira vez, um alfa não escolhera poder, escolhera verdade. Naquela noite, nos aposentos reais, Thorian e Narelisa ficaram sozinhos pela primeira vez em semanas. Ele a segurou contra o peito, os dedos deslizando pelos cabelos brancos dela. Você tem medo do que vem pela frente. Sempre terei medo, mas não vou deixar que isso me impeça. Sábia, aprendi com o melhor. Ele sorriu, beijando a testa dela. Narelisa, prometo que vou proteger você, sempre. Eu sei, mas também prometo proteger você, porque um rei precisa de alguém que o proteja de si mesmo às vezes. Verdade. Eles permaneceram em silêncio por um momento, apenas sentindo a presença um do outro. Thorian, sim, obrigada. Por quê? Por me escolher, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando custava tudo. Ele virou o rosto dela para ele, os olhos dourados, encontrando os olhos cinzentos sem foco. Você vale tudo, e mais. E naquele momento, Thorian entendeu algo fundamental. Ser alfa não significava governar sozinho. Significava encontrar alguém que te fizesse mais forte, alguém que enxergasse além do poder, além do trono, além da máscara, alguém que visse o homem. E Narelisa sempre o vira. Os meses seguintes trouxeram mudanças. Leis foram reescritas. A exigência de linhagem nobre para companheiros reais foi abolida. E lentamente o reino começou a entender que força não vinha apenas de músculo e espada. Vinha de coragem, de verdade, de amor. Narelisa se tornou conhecida como a rainha que ouvia. Ômegas de todo o reino vinham até ela, buscando justiça, buscando voz, e ela ouvia cada história, cada mentira, cada verdade. E Thorian governava ao lado dela, não acima, igual.
Anos depois, quando contavam a história deles, as pessoas se perguntavam como uma Ômega cega conseguira conquistar o coração do Alfa mais poderoso do reino. Mas aqueles que conheciam a verdade sabiam a resposta. Ela não conquistara seu coração. Ela simplesmente mostrara onde ele sempre estivera, com ela, desde o momento em que sentou por engano ao lado do trono. E mudou tudo. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.